Esse é um momento de balanço, de reflexão, é um momento de avaliarmos o que foi feito nesse primeiro semestre, da maneira como a economia se comportou, como o Senado produziu, mas também é um momento de verificarmos o que ocorreu no nosso país nesses primeiros 7 meses de governo do presidente Lula. E nós estamos vivendo, de fato, um momento de muita preocupação, de transição e de desafios. Desafios que pedem a cada um de nós resiliência. Nós estamos aqui no Senado da República, na casa de Rui Barbosa. E ele tem uma frase, eu diria emblemática, que caracteriza esse momento que estamos passando, que a lei que não protege o meu inimigo, essa lei não me serve. E mais do que nunca, essa frase ela é pertinente, porque nós estamos assistindo uma seletividade na forma como o judiciário tem se comportado no nosso país, como a imprensa tem se comportado no nosso país. Na hora em que uma parcela significativa da população, representada nas últimas eleições por praticamente 50% do eleitorado, tenta expressar os seus sentimentos, as suas convicções, aquilo que ela acredita, passa a ser alcunhada, passa a ser rotulada como se fosse uma população extremista, como se fosse uma população que não tivesse a possibilidade de ter a integralidade dos seus direitos resguardados pela Constituição brasileira. Nós assistimos uma escalada autoritária no nosso país, uma escalada que, infelizmente, tem sido acompanhada pelo silêncio da Associação Brasileira de Imprensa, que vê órgãos de comunicação serem praticamente silenciados porque não falam o que o establishment quer escutar, quer ouvir. Vemos pessoas, sites serem desmonetizados, campanhas agredindo empresas que têm posicionamento político diverso daqueles que hoje comandam os nossos destinos e o nosso país. Nós assistimos os direitos serem relativizados, aliás, relativização passou a ser uma palavra da moda. O atual presidente disse que a democracia é relativa. Ora, presidente, ou é democracia ou não é democracia. Na hora em que direitos de cidadãos não são levados em consideração porque são considerados, esses cidadãos, pessoas inimigas do Estado, e por isso não devem receber a salvaguarda do devido processo legal, é necessário repensarmos o que está acontecendo no nosso país. Existe uma tese no direito que infelizmente está mais ativa do que nunca, e fiz uma pesquisa a respeito, chamado direito penal, senador Magno Malta, direito penal do inimigo. É uma tese do cidadão chamado Günther Jacob, foi feita em 1985 na Alemanha. E essa tese preconiza o seguinte, que aqueles que têm uma visão diferente do que o Estado imagina que seja a visão democrática, esses cidadãos não têm o amparo, o apoio, a amplitude do alcance da legislação que deveria abarcar a todos indistintamente. Esse Senado da República, mais do que qualquer outro poder, que tem a condição, a legitimidade e a obrigação de buscar fazer a política de pesos e contrapesos preconizados na nossa Constituição e na filosofia majoritária no nosso Ocidente, não tem feito o seu papel, não tem exercido a sua ação. Na semana passada, chegou ao Congresso Nacional, de acordo com a imprensa, um denominado pacote da democracia,
E esse pacote, o projeto da democracia, senador Moro, na verdade atenta contra a presunção de inocência, que é um dos pilares do nosso ordenamento jurídico. É um projeto que atenta contra o devido processo legal, que permitem, vejam vocês, que por ação de ofício do juiz, por vontade do executivo, ou por deliberação e pedido do Ministério Público ou da Polícia Federal, um cidadão que esteja incluso em um determinado inquérito, ele possa ter os seus bens bloqueados, a sua conta bancária bloqueada, sem que sequer tenha sido oferecido denúncia a respeito daquele tema. A que ponto chegamos? E isso é assinado pelo ministro Flávio Dino e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se diz um democrata. O democrata da democracia relativa. Uma democracia ou um democrata que acredita que a Venezuela é um modelo de democracia na América Latina. Uma democracia que não nos contempla. Uma democracia que nos oprime e que nos deprime como cidadãos e como país. A liberdade de expressão, o livre-arbítrio, o direito de reunião, o direito à propriedade. Um governo que permite que um dos movimentos sociais, que claramente faz parte desse governo, inclusive com indicações de alto escalão, representados nas fileiras do governo que aí está, invada um órgão como a Embrapa, responsável pela revolução agrícola que mudou a face do nosso país. Pois muito bem, essa invasão ocorreu em abril e foi reiterada recentemente, e os líderes dessa invasão dizem, de uma forma absolutamente tranquila, que o fazem para dar um recado ao governo. E para fazê-lo, agride o direito de propriedade, invade uma terra onde estão sendo feitos experimentos que vão beneficiar o conjunto da sociedade brasileira. E nós não vemos por parte do Ministério da Justiça, da Procuradoria-Geral da República, do Ministério da Agricultura e dos demais poderes constituídos ações objetivas de repúdio e de responsabilização dos crimes perpetrados contra o patrimônio público e contra a sociedade brasileira. É muito grave o que tem acontecido no nosso país, senhor presidente. É muito grave a ponto de que a separação dos poderes virou um risco que é ultrapassado de uma forma absolutamente tranquila, alvissareira, sem que haja por parte da grande imprensa e da opinião pública nenhum gesto de repúdio. Nós assistimos ultimamente pela imprensa posicionamentos que falam que ministros do Supremo Tribunal Federal foram objeto de mais de 70 gestos públicos de retaliação. Foram a público e foram apupados, foram a públicos e foram repudiados, porque infelizmente a linha entre a separação dos poderes foi cruzada. Hoje ficou normal nós vermos ministros do Supremo Tribunal Federal participarem de entrevistas, de debates, falarem absolutamente sobre todos os temas, como se a responsabilidade dos juízes que deveriam falar nos autos não existissem mais. E não é por acaso que, se um posicionamento político ele é colocado de público, ele possa ser assimilado e aplaudido por uns, mas repudiado por outros. Por isso, senhor presidente, a separação dos poderes, que foi exemplificada, eu diria, de uma forma absolutamente deprimente para todos nós, com o posicionamento do ministro Barroso, que vai a um local onde haveria ali uma reunião política, de uma entidade política estudantil, em mangas de camisa, e faz um discurso de quem é candidato, de quem é político, e não um discurso de um... A nossa perplexidade foi dupla. Primeiro, pelo fato do ministro estar num local que não lhe cabia. O ministro não deveria ter ido àquele evento.
mas virou lugar comum ministros do Supremo Tribunal Federal frequentarem lugares que não lhes cabem, participarem do debate político como se fossem políticos e não como se vestissem a toga. Mas o mais impactante ainda foram as palavras do ministro, que afirma em alto e bom som que eles, quaisquer que sejam eles, venceram o bolsonarismo. Isso caberia muito bem na boca de qualquer um dos senhores senadores que fazem parte da base do governo, dos senhores deputados, dos ativistas políticos, mas não de um ministro togado que representa o Supremo Tribunal Federal.